Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos pensar um pouco sobre a psicanálise e o processo psicanalítico em poucas palavras. Muito se fala, né? Seria bom que todo mundo fizesse análise, né? Quanto mais pessoas fizessem análise, melhor seria. Sim, mas é sobre isso que eu quero pensar, conversar um pouco aqui com vocês em alguns minutos. Então, a psicanálise, será mesmo que ela é o único método para o alívio do sofrimento mental e as angústias? Será? Nós podemos pensar que sim, mas no fundo, isso é um sintoma da psicanálise, porque ela não é o único método para o sujeito se deparar consigo mesmo. Até porque a cura em psicanálise tem a ver com a possibilidade do sujeito admitir e não com a retirada total do sintoma. Porém, existem outros meios, né? Existem outros meios que podem conduzir o sujeito a uma vida mais ou menos confortável dentro de sua condição. Isso mesmo, existem outros meios, existem outras abordagens, outras terapias, outras medidas terapêuticas para a saúde mental. A psicanálise poderia ser algo para todo mundo, mas não é. E ela não é para todo mundo pelo simples fato de que muitas pessoas não conseguem suportar essa entrada em análise. Esse processo é difícil e requer uma combinação de fatores para que se possa sustentar esse desejo minimamente. Dizendo de uma outra maneira, é que a psicanálise não é para todo mundo, porque nem todo mundo vai gostar de fazer psicanálise, simples assim, porque nem todo mundo se identifica com o processo analítico. Tem pessoas que se identificam com abordagens da psicologia, a Gestalt, terapia cognitivo-comportamental, entre outras. Sendo assim, antes de ingressar em uma sessão psicanalítica, é preciso saber que as construções de tempo e de espaço, elas são diferentes. Os objetivos não são imediatos e também não são palpáveis. Então, quando se procura a psicanálise, é preciso estar disposto a pensar verdadeiramente sobre sua vida e o seu lugar no mundo, pois se entrará em contato com os pensamentos e também com desejos que por vezes a consciência não consegue tolerar. Estão lá bem guardadinhos no porão da alma, né? Portanto, se você está disposto a falar sobre si, a refletir sobre a sua existência, colocar em questão suas escolhas, impasses, inibições, ser escutado e se escutar também, ao invés de ficar ali obedecendo submissamente às ordens externas, né? Alguém dizer, faça isso, faça aquilo, né? Tipo conselho, né? Tipo direcionamento, pode lhe ajudar, né? Fazer psicanálise, se você quiser se submeter a tudo isso, né? Fazer a psicanálise não é como conversar com qualquer pessoa, como parentes e amigos. Não, psicanálise, repito, não vai direcionar, né? Não vai ser um conselho. Fazer psicanálise é conversar de tal maneira que, em falando, a pessoa consegue se escutar, e em mostrando-se para o outro, a pessoa consegue se ver, se enxergar. Muitas pessoas não suportam essa experiência psicanalítica, mas existem outras formas de cuidado na saúde mental, como falei antes, existem outras maneiras, outras abordagens. Psicanálise é para você se escutar
e, consequentemente, né, ter um autoconhecimento, mas esse não é o fim último da coisa, né? Se conhecer faz parte do processo, mas não é o fim último. A proposta da psicanálise é ajudar a pessoa a se entender, não no sentido de conhecer-se por completo, né? Conhecer e já me conheci de ponta a ponta, não, mas sim no sentido de discernir as motivações inconscientes dos comportamentos, né? Discernir as fantasias que estão por trás das relações, discernir os sintomas, mal-estar e tantas outras coisas mais. Mas discernir para quê? Discernir por quê? Discernir para tomar as atitudes e escolhas de seus próprios caminhos, né? E assim fazer o percurso que você deseja, de fato descobrir o que você deseja, se responsabilizar por esse desejo e assim prosseguir. Até porque o sujeito já está realizando o seu desejo inconscientemente. Quando procura um psicanalista, uma psicanalista, mas realizando de maneira que a pessoa não reconhece e aí sofre com isso, porque não sabe para qual caminho está indo. Está funcionando numa espécie de piloto automático. Então, é comum esperar que alguém venha e diga o caminho ou o que se deve fazer. Repito, na psicanálise, o psicanalista ajuda a pessoa a se escutar. E isso até mesmo quando a pessoa traz a sensação de estar perdido. Porque esta sensação, na verdade, pode ser um estar fugindo do seu desejo, um estar fugindo de si mesmo. E a psicanálise possibilita o reencontrar-se, o reconciliar-se consigo mesmo, com sua história, né? Saber o porquê de certas coisas e às vezes até suportar o não saber. Na psicanálise não tem enunciação de diagnóstico, né? Se você procura um diagnóstico, na psicanálise não é o caminho. O sujeito não sairá de uma sessão dizendo que é borderline, que é depressivo, que é isto ou aquilo outro. Isto cabe ao médico psiquiatra. Ele é o profissional habilitado para fazer tal coisa, né? Numa sessão de análise, o indivíduo perceberá que suas queixas e demandas são apenas a superfície, a ponta do iceberg. Isso mesmo. Por isso, a psicanálise é fundamentalmente um ambiente criado para que você possa efetivamente se escutar. Nós só nos escutamos falando para outra pessoa que, diferente de familiares e amigos, faz silêncio e nos devolve aquilo que nós mesmos enunciamos. Desta maneira, o psicanalista não fica trocando ideias, mas está ali como testemunho de um discurso que está sendo exposto e retorna para quem fala, de modo que o falante possa se escutar. Eu finalizo esse vídeo com uma frase do Rubem Alves, né, que eu gosto muito, uma frase lá do livro Ostra Feliz Não Faz Pérola. Rubem Alves diz: consulte sempre um advogado, você tem direitos. Consulte sempre um psicanalista, você tem avesso. Um abraço e até o próximo vídeo.